Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Depois dessa tensão pré-ENEM, essa tensão ENEMzal aí, a gente tem, enfim, depois dessa morte súbita, esse desfalecimento de sexta para domingo, agora a galera consegue respirar aí para a prova de exatas, até porque o tema do ENEM trabalhou muito bem a questão da atualidade vinculada, né, a um fato social inegável, que é a questão da manipulação ocorrida pelas redes sociais. O comportamento, né, esse controle aí do comportamento do usuário em relação aos dados na internet. Então, o primeiro detalhe, você observar a primeira palavra do tema. Não adiantaria nada você lançar um monte de informação sem mostrar como ela, de fato, manipula o usuário a um determinado comportamento. Outro detalhe é entender de maneira mais específica do que o Enem trata a respeito de comportamento. Se é uma prova social, esse comportamento pode ser um comportamento social, um comportamento econômico, um comportamento político, a mudança de hábitos. Todos esses, né, parâmetros poderiam ser analisados. Então, eu aceito que a rede social manipula massa e depois eu aceito que depois dessa manipulação ela promove reações. Por que ela promove essas reações e que reações são essas? Era interessante de que isso fosse abordado durante o texto. Uma galera perguntou para mim, podia falar de fake news? Eu acho que até o Trump me ligou. Ok, você é brasileiro. E eu respondi para ele, yes, my brother. Por quê? Fake news, ela é uma causa de desconstrução textual e informativa e de análise de dados que proporciona ao usuário um novo tipo de comportamento crítico, sim ou não? O que não dava para você fazer era utilizar as 30 linhas para falar especificamente das fakes. Até porque, quem é meu aluno sabe, a expressão fake news em inglês, para você que não sabe inglês, é em inglês, não é muito bem vista pelo Enem. O Enem é uma prova que valoriza a língua portuguesa. A gente tinha que colocar aí notícia falseada, alteração informativa, veiculação desconstruída da informação, inverdades, pós-verdade. Você poderia ter introduzido o seu texto com o conceito de pós-verdade de Bauman. A ideia de que os valores hoje eles são fluidos e por isso a forma com que a pessoa analisa as próprias informações também são diferentes, divergentes, conflituosas. Durkheim, na questão do fato social, que quando algo é recorrente na sociedade, ele tem que ser percebido como inegável e ele tem que ser trabalhado. Outro detalhe, a gente pode falar, é da alteração cultural da rede social. Primeira alteração cultural, o comportamento em relação à leitura, a situação cognitiva. A gente tem um processo de autonomia do leitor e de quem veicula a informação. Eu escrevo o que eu quero e eu leio do jeito que eu quero especificamente. Então isso obviamente vai alterar a questão cultural. Outra questão é o processo de transculturalidade. As redes sociais, elas procuram uma linguagem cada vez mais própria, específica, independente da cultura. Então você deixa de ter uma perspectiva e uma visão unicamente brasileira. E isso faz a diferença. Propostas de intervenção. Qual seria? Eu posso trabalhar com o educador em formação para que ele seja apto e demonstre aos alunos o poder de criticidade necessário dentro das redes. Então, esse professor, ele tem a oportunidade de te ensinar a ler, a construir, de fato, determinadas informações. O que a gente chama de alfabetização
digital. Outro detalhe é a organização de fato do Marco Civil, criminaliza determinadas posturas na internet, inclusive esse teor de manipulação. Outra questão é a atualização da lei de imprensa, incluindo textos digitais. Você tem na lei de imprensa a proibição do anonimato, por exemplo, o que não acontece nas redes sociais. E para isso, você tem que contar com o apoio de quem preside essas redes, de quem organiza essas redes e maior transparência em relação ao fluxo de dados, para que você entenda de fato como funcionam esses algoritmos, como funciona essa seleção, essa reprodução, porque é inegável que a rede hoje faz com que você tenha comportamentos cada vez mais semelhantes. Esse foi aí o resumo da redação do Enem, óbvio. Tema atual que excede a ideia brasileira de comportamento à internet, né, à rede social, aos textos virtuais. É interessante porque é um tipo de leitura necessária para uma nova construção social. A rede social hoje é uma sociedade que precisa de leis, que precisa de responsabilidade, que precisa de uma organização mais esclarecida, inclusive para o usuário. Pertinente porque o brasileiro, ele é um usuário assíduo da rede social. Hoje a gente consome a rede social. Top. Então você tinha ali 3 textos motivadores, um trabalhava a questão da cultura, um trabalhava que o uso da internet hoje, diante da faixa etária, é indiscriminado. Hoje você não tem, gente com mais de 60 anos não utiliza. Mentira. Menino antes de 10 anos não utiliza. Mentira. E você também tem a falta de monitoramento dos pais, né? A importância da família, que é uma célula social que trabalha a questão do comportamento desde a infância, né? A organização de valores. Então, essa criança ela também tem que ser preparada pela família. Beijo, me liga a cobrar, porque eu sou rica. Tchau, tchau.